pessoal, aqui é o Wendel. Vai começar agora mais uma videoaula de matemática. Essa videoaula é para o 5º ano do projeto Avalia Brasil. Nós vamos estudar aqui o bloco 2, aula 5 e desenvolver duas habilidades. A primeira é resolver problema com números naturais envolvendo diferentes significados da adição ou subtração. E o segundo é resolver problema com números naturais envolvendo diferentes significados da multiplicação ou divisão. Bem, os objetivos dessa videoaula são dois: estudar algumas ideias das operações fundamentais e resolver alguns problemas. Vamos começar com as ideias das operações fundamentais, iniciando logicamente com a adição. A adição, gente, tem como ideia base juntar. É a ideia primordial da adição. E eu trago aqui um exemplo bem simples. Temos assim: Paulo comprou 5 carrinhos e Beto comprou 3 carrinhos. Ao todo, quantos carrinhos Paulo e Beto compraram juntos? Bem, até no enunciado já traz uma dica, a palavra juntos. Devemos então usar a ideia de juntar. Juntar a quantidade de carrinhos que Paulo comprou, 5, com a quantidade de carrinhos que Beto comprou, 3. Logo, 5 mais 3, 8. Então, Paulo e Beto compraram 8 carrinhos. Bem, vamos agora para a subtração. Na subtração podemos ter algumas ideias. A principal dela é a ideia de retirar. Vamos ver um exemplo. Temos então a seguinte questão. Em uma sala de aula com 15 alunos, 8 saíram para ensaiar uma peça de teatro. Quantos alunos ficaram na sala de aula? Perceba que na sala tinha 15 alunos. 8 foram retirados, da ideia de retirar. Então temos uma subtração. 15 menos 8 dá igual a 7. Logo, ficaram 7 alunos na sala de aula. Ok? Mas a subtração, gente, pode ter uma outra ideia, como por exemplo, a ideia de comparar. Vamos ver como seria uma questão que aborde a ideia de comparar. Trago a seguinte questão. Marta tem 9 bonecas e Carla tem 6 bonecas. Quantas bonecas Marta tem a mais que Carla? Ora, embora na questão tenha a expressão a mais, eu estou, na verdade, comparando quantas bonecas tem Marta e quantas bonecas tem Carla. Então isso é uma diferença. Fazendo a diferença de 9 menos 6, eu vou perceber que de Marta tem 3 bonecas a mais do que Carla. Tá aí, um exemplo bem simples de comparação. Fique atento, apesar de ter a expressão a mais, nós temos na verdade uma subtração, pois eu estou fazendo uma comparação, comparando a quantidade de bonecas de Marta com a quantidade de bonecas de Carla. Ao realizar essa diferença, eu vou perceber que Marta tem 3 bonecas a mais. É isso aí. Mas na subtração, podemos ter também a ideia de completar. Vamos ver como seria essa ideia em um simples problema. Temos então, o micro-ônibus da escola cabe no máximo 15 alunos. 12 alunos já entraram nesse micro-ônibus. Quantos alunos faltam para lotar o micro-ônibus? Perceba que a ideia está bem clara. Já tem 12. No máximo cabe 15. Falta quanto a partir de 12 para completar os 15? Até de cabeça a gente pode fazer 12, 13, 14, 15. Ou também podemos fazer a subtração de 15 menos 12, 3, conforme já pensamos. Então, faltam 3 alunos para lotar o micro-ônibus. Tá aí. Vamos fazer alguns problemas para exercitar o que aprendemos até aqui? Bem, eu trago um problema da seção Fixando Mais, que está na página 60 do material do Avalia Brasil. É a primeira questão. Diz o seguinte: o Brasil estava no grupo A da Copa do Mundo de 2014. No primeiro dia de venda de ingressos para o jogo da seleção brasileira, foram vendidos 584 ingressos. No segundo dia, foram vendidos 756 ingressos. Quantos ingressos
foram vendidos nos 2 dias. Opa, eu devo então juntar os ingressos do primeiro dia com os ingressos do segundo dia. Então eu vou fazer uma adição, pois estou utilizando a ideia de juntar. Então vou juntar 584, que é a quantidade de ingressos do primeiro dia, com 756, que é a quantidade de ingressos do segundo dia. Vamos fazer a continha juntos? Vamos lá. 6 mais 4, 10. 10, devo colocar um 0 e levar a 1. 5 mais 8, 13. 13 com 1, 14. 14, devo ficar o 4 e levar a 1. 7 com 5, 12. 12 com mais 1, 13. Acabamos de fazer a adição. Logo, nós teremos um total de 1.340 ingressos nos 2 dias de venda dos ingressos para o jogo da Seleção Brasileira. A alternativa C é a correta. 1.340 ingressos. É isso aí. Vamos para mais um problema. Agora da seção Fixando Mais, que está na página 62 do material do projeto Avalia Brasil. É a segunda questão. Diz o seguinte: Lucas convidou seu amigo Carlos para jogar em videogame no final de semana em sua casa. Lucas fez 6.410 pontos e Carlos fez 1.880 pontos. Quantos pontos a mais? Opa, lembre-se dessa questão do a mais. Quantos pontos a mais Carlos precisaria fazer para empatar com seu amigo Lucas? Tá aí uma ideia de comparar ou também de completar. Ou seja, é uma subtração, é uma diferença. Então vamos fazer a diferença dos pontos para saber quantos pontos Carlos precisará fazer até chegar à quantidade que fez Lucas. Tá aí a continha já armada. 6.410 pontos, que é a quantidade de pontos de Lucas, menos 1.880 pontos, que é a quantidade de pontos de Carlos. Vamos fazer a continha de subtrair juntos. 0 menos 0, nada. Eu tenho 0 e tiro 0, nada. 1 dá para tirar 8? Não dá. Então vamos desagrupar esse 4, que vai virar 3, e vai vir 10 para cá, ficando 11. Agora 11, eu posso tirar 8. Se eu tenho 11 e tiro 8, vai ficar 3. Sigamos para o próximo. 3 para tirar 8. Não vai dar. Vou então desagrupar a ordem seguinte. 6 vai ficar 5 e acrescentar 10 ao 3, ficando 13. Agora sim, de 13 tirando 8, vai ficar 5. Por fim, 5 tirando 1, vai ficar 4. Finalizamos a operação de subtração. Logo, Carlos precisa fazer 4.530 pontos para empatar com Lucas. Vai ser então a alternativa D como correta. Ok, minha gente? Sigamos com as ideias das operações fundamentais, porque já estudamos as ideias da adição e da subtração. Vamos agora para as ideias da multiplicação. Uma das ideias mais simples da multiplicação é a adição de parcelas iguais. Vamos ver como é? Através de um pequeno exemplo, temos o seguinte: uma caixa de lápis de cor contém 6 lápis. Quantos lápis há em 3 caixas iguais a essa? Bem, se uma caixa tem 6 lápis, então 3 caixas vai ser 6 mais 6 mais 6, que vai ter 18 lápis. Ou seja, 6 vezes 3. Ou seja, 6, 3 vezes 6 mais 6 mais 6. E, logicamente, já sabemos, dá 18. Bem, para responder essa questão, nós temos, então, 18 lápis de cor em 3 caixas. Está aí a multiplicação sendo representada pela adição de parcelas iguais. Mas a multiplicação também tem outras ideias, como, por exemplo, a organização retangular. Vamos ver um exemplo? Eu trago a seguinte questão. Jurandir já assentou a primeira fileira e a primeira coluna de azulejos na parede da cozinha. Podemos ver aqui na ilustração, ok? Ele assentou uma fileira e uma coluna, ok? Pergunta:
Quantos azulejos são gastos para revestir toda a parede? Perceba que nessa fileira utilizou-se 4 cerâmicas. Logicamente, nessa daqui, a fileira seguinte, também vai ser utilizada 4 cerâmicas. Ele só utilizou até então uma. Na fileira seguinte, mais 4. Na fileira seguinte, mais 4. E na última fileira, 4. Eu vou ter então um total de 4 mais 4 mais 4 mais 4 mais 4. Ou seja, 4 5 vezes, que é 20. Logo, vou utilizar 20 azulejos para revestir toda a parede. Perceba que a ideia de multiplicação está sendo representada por uma disposição retangular, bem simples de fazer, bastando para nós multiplicar a quantidade de cerâmicas de um lado pela quantidade de cerâmicas do outro, no caso, 4 vezes 5. Ok, minha gente? Bem, a multiplicação também possui outras ideias. Uma delas é a proporcionalidade. Vamos ver como é esta ideia. Eu trago aqui um exemplo, que diz: a professora distribuiu 3 lápis para cada aluno. Se na sala possui 4 alunos, quantos lápis foram distribuídos? Para nós entendermos a proporcionalidade, nesse caso, eu trago essa tabela: quantidade de alunos e total de lápis. Ou seja, um aluno vai receber 3 lápis. 2 alunos, eu vou utilizar 6 lápis, que é 3 e 3. 3 alunos, 9 lápis. E 4 alunos, 12 lápis. Eu quero saber para 4 alunos. Então, vai ser 12 lápis. Perceba que há uma proporcionalidade. Ou seja, 3 vezes 4. 3 lápis para cada um dos 4 alunos. 12 lápis. Logo, foram distribuídos 12 lápis. Ok, minha gente? Vamos agora para a divisão. Na divisão, uma das ideias mais simples é a ideia de repartir em partes iguais. Vamos ver um exemplo? Eu trago a seguinte questão: Luiz tem 18 carrinhos e quer reparti-los igualmente com 3 amigos. Quantos carrinhos cada amigo receberá? A ideia aqui é pegar os 18 carrinhos e dividir igualmente para 3 amigos. Opa, bem simples. Então, vou fazer 18 dividido por 3, que dá, logicamente, 6. Logo, cada amigo receberá 6 carrinhos. É isso aí. Essa é a ideia mais simples da divisão. Mas a divisão também tem uma outra ideia muito utilizada, que é a ideia de medida, ou também conhecida como quantos cabem. Como é isso? Vamos ver um exemplo. Eu trago a seguinte questão: quantas cédulas de R$5 Carlos deverá juntar para ter R$20? Aqui eu devo então pensar quantas vezes R$5 cabem em R$20. Ou também fazer a divisão de 20 por 5, que eu vou obter, logicamente, 4. Ou seja, eu vou precisar de 4 moedas de R$5 para ter R$20. Então, Carlos deve juntar 4 cédulas de R$5 para ter um total de R$20. É isso aí, minha gente. Vamos resolver alguns problemas para fixar o que estudamos até aqui. Vamos lá. Eu trago aqui o problema da seção Fixando Mais, na página 65. É a terceira questão. Diz o seguinte: Pedro tem um caminhão com capacidade para transportar até 456 pneus. No mês de fevereiro, ele fez 5 viagens com capacidade máxima. Quantos pneus Pedro transportou? Opa, ele fez 5 viagens, cada viagem com 456 pneus. Então, isso aqui é uma multiplicação. É 456, 5 vezes. Vamos fazer a continha? Já armei aqui pra gente, ó. 456, 5 vezes, porque em cada viagem ele levou esta quantidade de 456 pneus. E foram 5 viagens. Vamos fazer a continha juntos. 5 vezes 6, 30. Vai ficar o 0 e vai a 3. 5 vezes 5, 25. 25 com 3, 28. Fica o 8 e vai a 2. Por fim, 5 vezes 4, 20. 20 com 2, 22. Acabamos. Logo, Pedro transportou 2.280 pneus.
nestas 5 viagens. Logo, a alternativa C é a correta. Vamos para outra questão? Tá aí. Eu trago a questão da seção Fixando Mais, que está na página 67 do material do Avalia Brasil. É a primeira questão. Diz o seguinte: para a festa de aniversário de Júlia, sua mãe comprou 225 balas e colocou 9 balas em cada pacote. Quantos pacotes ela montou? Opa, aqui traz a percepção de dividir, ou seja, quantos pacotes de 9 balas são necessários para ter um total de 225 balas. Então devo dividir para encontrar essa resposta. Vamos lá? Está aqui a continha armada, ó. 225 dividido por 9. Bem, vamos começar pelo 2. 2 dá para dividir por 9? Não dá. Então vamos para o próximo. Ficará 22. 22 dá para dividir por 9? Dá. Dá para dar 2 para cada um. 2 vezes 9, 18. 18 para 22, ou seja, se de 22 eu tirei 18, vai sobrar 4. Vamos baixar agora o próximo número, que é o 5. Vai ficar 45. E vamos continuar a divisão. 45 dividido por 9 vai dar 5. 5 vezes 9, 45. 45 menos 45 deu 0. O resto aqui é 0. Ou seja, 225 dividido por 9 dá 25. Logo, Júlia montou 25 pacotes. Cada pacote vai ter 9 balas, totalizando 225 balas. Como ela quer saber quantos pacotes foi montados, tá aí, 25, alternativa B. É isso aí, minha gente. Na nossa videoaula de hoje, nós estudamos algumas ideias das operações fundamentais e resolvemos alguns problemas. Fiquem com a gente e até o próximo vídeo. Falou!